Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior falando mais uma vez aqui no Roda e Avisa, no ar, de maneira intempestiva, imprevisível, improvisada desde 2003, faz 22 anos, faz muito tempo, e dessa vez eu tenho aqui uma dica fundamental para a sua carreira, para que a sua carreira dê certo, uma dica de sucesso, riqueza, status, sexo. Não, esse eu não sei dar, lamento informar, canal errado. Mas o que eu posso dar aqui de dica é de coisas que podem dar muito errado, né? E uma delas é justamente você ignorar algumas questões fundamentais da cultura nacional. Cultura importa, né? Quando você, de repente, vai trabalhar numa empresa que tem uma outra tradição, que de repente tem uma outra cultura corporativa, que vem de um outro país, você pode se ver diante de alguns pequenos conflitos que podem parecer misteriosos, mas que pode ter a ver com a cultura onde você está. Você que, não é que de repente está todo mundo errado, menos você, né? Isso nunca acontece, né? Mas é que simplesmente você está num universo em que as leis são diferentes. Você pode estar numa empresa onde, de repente, as pessoas são muito mais diretas do que você está acostumado. Você pode estar numa empresa em que, de repente, ser direto é absolutamente pecaminoso. Você pode estar numa empresa em que a questão da hierarquia é absolutamente letal. Depende se é uma cultura mexicana, chinesa, japonesa, alemã, americana. Tudo muda conforme os costumes de cada país. Mas tem uma questão curiosa que é o nosso próprio país. E a gente pode, de repente, parece que é o ar que a gente respira, a cultura nacional, mas quando você, e aí eu estou falando por experiência própria, trabalha em algumas empresas estrangeiras, você pode desaprender e voltar para casa com hábitos que não caem bem. Eu já trabalhei em empresas japonesas, já trabalhei em empresas americanas, já trabalhei na Alemanha, ok. Né? E aí você percebe que em muitas dessas empresas ou dessas culturas, você tem uma expectativa de que as pessoas sejam mais diretas, sejam mais assertivas, né? Que de repente elas não tenham tanto pudor assim, né? De falar a coisa que deve ser dita. E aí você percebe que isso, nossa, funciona maravilhosamente bem. Talvez seja por isso que muitas dessas empresas progridem, avançam, conseguem aprender com os próprios erros, enquanto normalmente na cultura nacional a gente patina, não é? Então aí você fala, nossa, que aprendizado maravilhoso, né? Que upgrade que eu dei aqui na minha capacidade de gerenciar projetos ou de lidar com pessoas. E aí quando você vem para o Brasil, você percebe que você está batendo fora do bumbo, né? Você começa a ficar um pouco de escanteio. Daqui a pouco é um ostracismo completo, daqui a pouco você está com uma pecha na sua testa de ser alguém que veja, esse cara não. Porque, vamos lá, e literatura ajuda, né? Fica aqui uma dica de leitura, um livro absolutamente fundamental, Sérgio Buarque de Holanda, isso aí, parente do Chico Buarque de Holanda, ele escreveu um livro chamado Raízes do Brasil. Fundamental, o livro deve ter, sei lá, quase 100 anos, já não me lembro mais quanto tempo tem, né? Mas uma das questões que ele coloca ali é uma peculiaridade nacional, tupiniquim, que ele batiza de homo cordialis, homem cordial. Porque a gente é bonzinho? Porque a gente é especialmente educado? Não, não, não. Ele está querendo fazer um contraponto com culturas onde as coisas são mais diretas, são mais profissionais, são mais impessoais, né? Enquanto aqui, sobretudo em algumas regiões mais do que em outras, né, a gente sabe disso, né, você não consegue sim atuar de uma maneira muito frontal. Você tem que ter jeitinho, você tem que falar do jeito certo, você não pode questionar, você não pode de maneira nenhuma colocar em xeque a autoridade de alguém ou de não sei quem, você não pode ser muito franco, você não pode ser muito direto. Qual é o jeito certo? É botar a mão no ombro, chamar, e aí meu amigo, puxa, vamos lá, né? Aí você coloca debaixo da sua asa, ou você entra dentro de alguma panela. Existe um jeito de operar aqui no Brasil. Vocês já devem ter percebido, talvez pelo contraste, né? Se não perceberam ainda, prestem atenção, que essa, digamos, dificuldade em ser profissional, em pessoal, direto, né? De ser, não importa quem é você, não importa quem é o seu sobrenome,
isso aqui não funciona, né? Isso aqui absolutamente não funciona. Se você errar o tom de voz, se você errar o salam aleikum, se você errar o protocolo, se você não for com muito jeito para convencer o sujeito, isso, curiosamente, pode ser um tiro no pé, né? Pode ser aquilo que você achava que você tinha aprendido lá fora, de ser mais prático, de ser mais objetivo, de ser mais direto, né? De não ficar perdendo tempo com políticas aqui e acolá, com alianças, com panelas. Se você acha que isso aqui vai te ajudar a avançar, lamento informar, é o primeiro passo para você, como diria Raul Gil, pega o seu banquinho e saia de fininho. Né? Então veja, meus caros, inclusive eu recomendo, o MIT tem um curso online sobre cultura, né, acho que é percepção cultural ou inteligência cultural, justamente para você prestar atenção nesses sinais. O mundo árabe funciona de um jeito diferente, o mundo hindu funciona de um modo diferente, Japão nem se fala, China outros 500. Não é? Então, mas eu acho que o primeiro aprendizado é a gente reconhecer esse nosso jeitinho que parece tão encantador, mas eu te digo, poderia funcionar de outra maneira, poderia funcionar melhor, né? Poderia ser mais eficiente, a gente poderia deixar legados mais sólidos, né? A gente poderia ter uma eficiência mais alta. Mas não adianta, a gente só sabe ser assim. A gente quer ser assim. A gente não quer abrir mão do jeitinho, da camaradagem, do meu amigo, esse cara é meu chapa, aquele cara não é, né? Esse cara eu posso confiar, aquele cara não. É toda essa capoeira que a gente fica girando em volta, né? Em volta dos problemas, infelizmente é o meu bem e meu mal da cultura corporativa nacional. Espero que essa dica salve você de muitos contratempos. Até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa e um grande abraço.